vem alunia, vem. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Temas de ensino social da Igreja. Quero saudar os ouvintes. Sou o Padre Martinho Lenz, capelão da Universidade Católica. Estou retomando esta temática tão importante na nossa formação cristã, nossa prática também, que é esse ensino social. E hoje vamos falar do ensino social como uma síntese original. Ela realmente nos traz para dentro da nossa realidade e nos permite discernir situações e nos permite também orientar as nossas opções. As opções, sobretudo, coletivas, né? Porque questão social diz respeito, né, ao conjunto. Mas é claro que também a nossa ação pessoal, nossas decisões pessoais devem ser muito inspiradas nessa doutrina se nós queremos viver segundo os princípios do Evangelho. Então, hoje nós queremos falar um pouco do que é essa doutrina social, né, e como ela não constitui nem uma terceira via entre o capitalismo e o socialismo, mas uma solução original e nova. Para podermos compreender o que é a doutrina social, isso nos diz aqui um autor chamado Rodrigo Pedroso, que fez uma pequena síntese. Eu me valho em parte dessas suas observações, fazendo também constar as minhas próprias reflexões para explicar ainda um pouco melhor o que é esse nosso ensino social como uma solução, uma síntese muito original e própria. Então, podemos compreender o que é a doutrina social valendo-nos do que falou João Paulo II, né, numa das suas encíclicas. Então diz: a doutrina social da Igreja não é uma terceira via entre o capitalismo liberal e o coletivismo marxista, nem sequer uma possível alternativa entre essas ideologias, digamos, como diz o Papa aqui, nem sequer uma possível alternativa a outras soluções menos radicalmente contrapostas. Ela constitui, por si mesma, uma categoria. Até aqui a citação de João Paulo II. Então, o que diz o Papa aqui? Né? Nós não somos uma terceira ideologia para contrapor ao capitalismo liberal e ao coletivismo marxista. Vamos aí formular uma ética social cristã. Não, é uma maneira, uma formulação nova e diferente e que não é marcada pelas ideologias, né? Porque ideologias têm a sua função, mas elas são limitadas, né? Então, a doutrina social cristã não é uma ideologia. Isso também nos explica aqui o Rodrigo Pedroso, na sua reflexão, o que é doutrina social cristã. Mas essa doutrina social cristã é uma formulação cuidadosa dos resultados de uma reflexão atenta sobre as complexas realidades da existência humana dentro da nossa sociedade e no contexto mais amplo, internacional, à luz da fé e da tradição eclesial. Então, a fé nos guia nesta reflexão e também a tradição eclesial, isso é a prática, né, ao longo dos tempos das comunidades cristãs, nos ajudam a fazer essa reflexão da realidade complexa da existência social e da existência em comum em que nós estamos engajados. A finalidade principal dessa doutrina é interpretar essas realidades, examinando a sua conformidade ou desconformidade com as linhas do ensinamento do Evangelho sobre o homem e sobre a nossa vocação terrena. E, ao mesmo tempo, também a nossa vocação transcendente. Visa, portanto, orientar o comportamento cristão, né? É uma chamada para a ação, como eu dizia. Portanto, como diz a encíclica Sollicituro Rei Socialis,
a solicitude sobre as questões sociais, de 1987, se bem estou lembrado. Ela pertence não ao domínio da ideologia, mas da teologia, e principalmente da teologia moral, diz essa encíclica, isto é, da ética social. É nesse campo que se situa a nossa doutrina social da Igreja, ou ensinamento social cristão. João Paulo II procurou deixar bem claro que a doutrina social da Igreja não é uma espécie de gênero que abrange liberalismo e socialismo, ou a eles diretamente se contrapõe. Sim, ela se contrapõe, mas superando essas visões ideológicas. Esse e aquele, capitalismo e socialismo, são ideologias. A doutrina social é outra coisa. Como diz o Papa João Paulo II, entre aspas agora, a doutrina social da Igreja não é uma ideologia, mas a formulação cuidadosa dos resultados de uma reflexão atenta sobre as complexas realidades da existência humana, na sociedade e no contexto internacional à luz da fé e da tradição eclesial, como já dizíamos acima. Observem a radical dicotomia que faz o nosso saudoso Papa João Paulo II na passagem que citamos na encíclica. De um lado, ele separa as ideologias, que são o que são, que têm as suas definições, têm as suas opções, têm seu poder de mobilização. Por outro lado, se colocam os resultados de uma reflexão sobre a realidade do homem e da sociedade. E é esse o caminho que se trilha na doutrina social cristã. Não é que a doutrina social cristã, ou a ética social cristã, não possa ajudar a inspirar essas pessoas que têm uma ideologia, isto é, que se guiam. Mas, em geral, essas pessoas que têm ideologias têm as suas respostas já muito prontinhas, já está tudo definido para eles. Eles não se dão muito ao trabalho de aceitar até uma revisão da sua maneira de pensar, não. As ideologias são geralmente corpos já bem definidos, né? O denominador comum das ideologias, elas não partem da realidade das coisas, mas de princípios arbitrários e relativos, abstratos e parciais, e às vezes muito artificiais e preconcebidos, propostos como, né, um conjunto de pensamento, né, que para o ideólogos são indiscutíveis. Isso não se discute. Isso aqui é a nossa maneira de pensar e essa é a nossa ideologia. Assim nós vamos nos guiar. A doutrina social cristã, portanto, não é uma ideologia. As ideologias se impõem mais pela adesão coletiva e pela coerência do sistema do que pela evidência dos seus princípios, né? A ideologia forma um todo, uma coerência de sistema. Mas não é muito claro, às vezes, que esses princípios se mantenham se você for analisar com mais profundidade. Apesar de serem falsos, muitas vezes, ou parciais, né, os princípios da ideologia, eles se tiram conclusões lógicas, né? Então, daí se tiram certas conclusões lógicas, harmônicas umas com as outras, de modo que essa coerência produz uma falsa impressão de verdade, constituindo forte motivo de convencimento, né? As ideologias procuram convencer as pessoas e não pensar muito, não. É aderir ou você cai fora, né? Ou você é do nosso quartel ou você não pertence a essa nossa ideologia. Além disso, ideologias se desenvolvem e disseminam por meio de grupos e movimentos coletivos, que são fiéis e são batalhadores por aquela ideologia, né? O fato de um número grande de pessoas compartilharem as mesmas crenças também passa a falsa impressão de que essas crenças são verdadeiras. Nesse sentido, é significativo, por exemplo, o que dizia Joseph Goebbels, né, o famoso, né, ideólogo no nazismo, hitlerista, né? Ele teria dito, né, que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Isso às vezes a gente encontra, né, por aí, né? De tanto dizer uma coisa, no fim as pessoas acham que é isso mesmo, né?
por exemplo, que você pode aceitar propina, né? Tanto falou-se isso. Funciona assim, a política funciona assim. Nós temos um líder político muito famoso no Brasil que falou isso aí, né? Esses juízes não estão sabendo de como funciona a nossa política. Nossa política funciona assim. Bom, que ela funcione assim, tudo bem, mas com isso querer justificar, não se pode. E isso que é o terrível das ideologias. Elas se justificam. Não, a política funciona desse jeito, não adianta, né? Então, se você não faz isso, você nunca vai conseguir, né, constituir a sua base aliada. Agora, se você constata que no atual sistema você não pode fazer, governar, não ter maioria sem fazer isso, então você tem que lutar para mudar esse sistema, né? Por exemplo, eu sou muito a favor do parlamentarismo. Por quê? O parlamentarismo só governa quem tem maioria. Se você não tem maioria, pronto. Vamos fazer outras eleições, até que se constitui uma sólida maioria, pronto. Aí não há necessidade de você estar comprando a base aliada, né, através de propinas. Isso que acontece no Brasil, com esse presidencialismo enviesado, né? Porque a nossa Constituição, uma parte dela é parlamentarista, onde deu muito poder ao parlamento, e uma outra parte é presidencialista, que deu muito poder ao presidente. Então eles vivem em conflito, né? Por quê? Não há uma lógica interna, né? E essa mudança aconteceu no decorrer das votações da nossa Constituição, né? Por pressão do então presidente da República, Sarney. Ele fez de tudo, né, para conseguir mudar essa votação toda parlamentarista, porque ele queria né, ter a força de presidente, né, um presidente de uma república presidencialista, né? Então isso foi terrível, né? E até hoje somos vítimas desta visão distorcida, né, do então governante, e que não permitiu que se harmonizasse uma Constituição, assim como ela estava já desenhada, uma Constituição parlamentarista, né? Se isso funcionaria, é uma outra história. Agora, fazer metade parlamentarista, metade presidencialista, foi o que resultou nisso aqui, né? Num governo que é frágil, num governo que sempre depende de constituir uma base aliada através de quê? Distribuição de favores. E que acabou sendo uma grande máquina de corrupção, né? Isso realmente não serve. Então, querer dizer, a política não funciona de outra maneira, é porque nós não soubemos dar uma forma correta ao nosso ordenamento jurídico e político. Então, nós voltamos ao tema da ideologia, né? O ser humano e os princípios sociais, né? Então, eu acho que nós temos que ter muito claro diante de nós que a doutrina ou ética social cristã não é uma ideologia, ela convive com as ideologias, debate com as ideologias, tenta também mostrar as ideologias que muitas vezes elas têm visões parciais ou até distorcidas da realidade, e oferece por isso subsídios, né? Por isso é interessante que a doutrina social cristã fica em diálogo, em contato com essas diversas formulações práticas, porque nossos partidos políticos, em geral, se inspiram, pelo menos teoricamente, em ideologias, né? E aí é importante manter esse diálogo com esses, porque a doutrina social cristã é como uma grande fonte que pode ajudar a transformar ideologias muito torcidas ou parciais, pelo menos amenizando as suas distorções e criando uma outra maneira de pensar e refletir. Com isso, muitas ideologias se dão conta de que não podem seguir à frente, né, só se inspirando por critérios ou visões muito fechadas que não se espelham, que não refletem sobre a realidade que está aí dentro de nós. Os militantes de ideologia procuram impor à sociedade concreta os planos que eles preconceberam, né? Num mundo, num universo, muitas vezes subjetivo, né? Forçando a realidade a que se adapte aos esquemas a priorísticos, né? Sem correspondência com a verdade das coisas. Então, a verdade das coisas é essa análise de que a doutrina social da igreja propõe, e depois esta realidade vista e apreciada à luz dos princípios da ética social, né? Critérios de julgamento, né? Que são a verdade, a justiça, a fraternidade, né? E a partilha de bens
né, que são os grandes princípios básicos da nossa ética social cristã. Bom, então, nós temos como primeiro ponto desta segunda colocação nossa sobre a doutrina social cristã como síntese original, né, que nós temos, então, não uma terceira via, nenhuma ideologia, mas uma formulação original e muito própria, e que pode ajudar a corrigir, né, as distorções de ideologias. Um outro aspecto, né, desta doutrina social como uma síntese original é que o ser humano tem princípios, e esses princípios sociais devem guiar a vida das pessoas em sociedade, né? Então, o ser humano e os princípios sociais. Então, subordinando o ser humano a enquadramentos artificiais e preconcebidos, as ideologias têm como resultado a discrepância entre a vida real e as instituições, o descompasso entre as formulações legais e a mentalidade do povo. Então, esse permanente conflito entre o país legal e o país real é um dos grandes males políticos da nossa sociedade, que na América Latina, no Brasil também. Uma coisa é o país legal, os grandes princípios ou as definições estão nas leis, na Constituição, e outro é o país real, né? Como dizia aquele governante, a política funciona de outra forma. Tudo começou no Brasil, né? Se firmou no Brasil através, e aí que vem, né, depois da independência do Brasil, quando minorias dirigentes encarregadas de organizar as novas nações, nosso Brasil também, optaram por copiar modelos políticos estrangeiros, em vez de levar em conta uma possível adequação dessas instituições à realidade latino-americana. Né? E aqui no Brasil foi muito evidente que nós nos inspiramos no sistema presidencialista norte-americano, né? Nós nos inspiramos no modelo dos Estados Unidos, né, de um presidencialismo onde tem de tudo, né? E nós temos lá um Barack Obama e hoje temos um presidente Trump fazendo as coisas mais absurdas, né? Propondo isso. Por quê? O presidente manda e desmanda, né? É um presidencialismo que mostra como muitas vezes, né, se confere o poder. E um presidente que, por tudo que agora a gente está constatando, né, pelo uso das redes sociais, sobretudo do Facebook, né, foi uma eleição fraudada, né, com o uso de meios ilícitos até, e influência de poder estrangeiro, né, sobre isso. Por quê? Havia minorias interessadas na vitória do Trump, né, sobre todos os outros candidatos. Havia candidatos muito bons, tanto mas já nas prévias eles foram sendo eliminadas em benefício, então, né, da Hillary de um lado e do Trump do outro, né? E aí estava muito apertado o resultado, né? E aí com o uso, né, sistemático das redes sociais, Trump, e através de muita falsidade, né, conseguiu vencer, né, e impor agora uma agenda extremamente nacionalista e fechada, né? Então é um presidencialismo que a gente pergunta, será que esse modelo que nos serve? Nós copiamos esse modelo, né? Nós no Brasil temos esse presidencialismo americano, né? E podíamos ter feito um presidencialismo, pelo menos, como dizem, mitigado, né? Ou então um presidencialismo, né, com um parlamento mais forte e que limitasse os poderes desse presidente, né? Nós tivemos até duas experiências, né, durante o Império e agora mais recentemente de parlamentarismo, mas de uma forma muito enviesada, né, que não foram verdadeiros testes, né? No tempo lá de João Goulart, né? Foi a solução que se achou para evitar uma crise, né? Então se votou assim de madrugada o parlamentarismo, né? Com Tancredo Neves e outros primeiros ministros, né? Mas que no fim esse modelo não foi devidamente testado para ver se não era realmente esse que nós deveríamos adotar como sistema de governo.
Desde então, desde a introdução desses modelos estrangeiros copiados de fora, cada nova moda ideológica que aparecia tanto na Europa como nos Estados Unidos, né, as nossas classes dirigentes procuravam então copiar, né, tanto da direita como da esquerda, né, na situação ou na posição. Se apressavam em remodelar por ela todo o conjunto das leis, né? Então, a referência eram os países, né, chamados do primeiro mundo, né, que eram vistos como modelos também para nós, né? Dessa maneira, a doutrina social da Igreja contrapõe não esta política ideológica, né, inspirada em princípios arbitrários, preconcebidos ou trazidos de fora, mas uma política realista, né? A doutrina social da Igreja fala de uma política realista fundada na análise da verdade e da realidade e avaliada pelos grandes critérios da ética social, né? Então, fundada na verdade do ser das coisas e num conceito exato do homem e da sociedade, num conceito justo, digamos, né? Não se trata mais de forçar a realidade para que ela caiba em esquemas a priorísticos, mas de ler no próprio ser humano os princípios que devem conduzir a sua vida social, né? Vejam, isso é mais uma afirmação do Rodrigo Pedroso, que aqui assim sintetiza esta reflexão sobre, né, a ética social cristã como sendo não uma terceira via, mas um pensamento original. Eu repito, eu acho que é uma síntese muito boa desta reflexão sobre a qualidade que a ética social cristã pode imprimir toda a nossa política. Não se trata mais de forçar a realidade para que ela caiba em esquemas a priorísticos, mas de ler a própria realidade e o próprio ser do homem, né, dentro dos princípios que devem conduzir a nossa vida social, que é a justiça, a fraternidade, a partilha dos bens, que é a busca do bem comum e da subsidiariedade, isto é, que todos tenham oportunidade de realizar a sua parte na construção do bem comum, coordenado, sim, por uma autoridade política eleita, né, legítima, né, mas não centralizadora, como ainda muito nós temos. O presidencialismo é extremamente concentrador, né? Os impostos, 70% estão na mão do governo federal, né? O que cria uma distorção tremenda, porque a vida está, sobretudo, nos municípios e na base, na realidade, onde está o povo todo, né? Então, o governo federal, com esses recursos todos, faz o quê? Distribui, mas aí mais para os seus apaniguados, né? Então, tem estados ou regiões beneficiadas e outras não. Por isso, a doutrina social da Igreja, o pensamento social cristão, não pode ser uma ideologia concorrente em relação ao socialismo e ao liberalismo. Ela vem exatamente para superar esses esquemas ideológicos, para colocar-se num plano acima das ideologias. Assim, o Papa João Paulo II definiu a doutrina social cristã como sendo a formulação acurada e cuidadosa dos resultados de uma reflexão atenta sobre as realidades complexas da realidade humana na sociedade e no contexto internacional também, né? À luz da fé e da doutrina social eclesial e da nossa tradução eclesial e de fé. Então vejam, nós temos aí uma ótima definição do que é essa doutrina social, não como ideologia, mas como uma síntese original. E eu vou ainda, então, para concluir essa parte, pegar um exemplo prático, né, desta maneira de, a partir da análise da realidade, definir critérios, né, de compreensão e princípios de ação, né, de proposta de ação concreta. E eu vou lembrar o que nos diz a doutrina social da Igreja num campo específico, que é o tema do salário justo, né? Que era muito discutido já desde Leão XIII, mas o que se deve pagar ao trabalho, né? Claro, o capital sempre levou no capitalismo a parte de Leão, né? E a Igreja diz, não, nós não podemos
continuar com essa ideologia, com essa visão distorcida, né, em que o capital impõe, né, se impõe como único grande critério, né, digamos que concentra todos os benefícios, paga o mínimo por trabalho e ele se considera, né, como o dono, né, e o que vai decidir sobre e concentrar essa riqueza na mão daquele que é dono do capital. O capital é apenas um dos fatores de produção, diz a doutrina social cristã. Então, na encíclica 40º ano, né, de 1931, vejam, já naquele tempo, né, se discutia muito sobre o salário justo, né, porque ainda os salários eram muito, não havia o salário mínimo, não havia uma legislação específica. Quais são os critérios? Então, são 4 critérios que foram indicados na doutrina social, analisando a realidade, analisando o contexto. Então, não por uma ideologia, dizer agora tudo é para o trabalho, não, nem tudo para o capital, mas olhando a realidade, o que se constata, né? Que são 2 ou 3 os grandes fatores de produção: o capital, né? O trabalho, né? E a tecnologia, né? A tecnologia é hoje um fator importante na produção. Mas na época não se falava ainda tanto disso, porque a tecnologia estava mais ligada ao próprio capital. Então, entre esses 2 princípios, esses dois fatores fundamentais da produção, qual é a distribuição justa? O que tem que se dar, né, como justo para o fator trabalho? Então, o primeiro critério de um salário justo é o sustento do trabalhador e de sua família de uma forma digna, né? Então, permitir que o trabalhador e a sua família mantenham um padrão digno de vida, né? Que significa alimentação, saúde, habitação, etc., né? Que tenham, então isso significa um salário que seja adequado dentro dos contextos. Isso tem que mostrar na realidade o que é necessário para um trabalhador viver dignamente dentro daquela sociedade, dentro daquele lugar onde ele vive. Segundo, a situação da empresa. Então não se pode só pensar, né, também a própria empresa. Você tem que olhar se a empresa tem condições de pagar mais. Uma empresa que está iniciando, uma empresa que está com dificuldade, né, então tem que fazer uma adequação para que o salário que ela pague também não implique, de repente, na falência da empresa, porque aí todos saem prejudicados, não só o capitalista, mas o trabalhador. Vejam que a encíclica já é muito, muito consciente de dizer, olha, nós temos que olhar os 2 lados, né? Nós temos que olhar o empreendedor também, né? Então, tem que olhar, né, as possibilidades que a empresa tem. E isso exige muita capacidade de diálogo. E aí a igreja sempre apoiou o sindicalismo, a organização dos trabalhadores, porque é a parte mais fraca. Como é que ela vai dialogar, né, se o patrão exige e impõe, acabou? Não é assim. Então as exigências, segundo então, da situação da empresa, né? E isso exige então a concórdia, o diálogo entre empresários e os trabalhadores, através da organização, tanto do empresariado como dos trabalhadores, através dos sindicatos. E terceiro, a exigência do bem comum, né? Um salário justo, né, diz, analisando essa realidade, diz assim, o bem comum exige o quê? Trabalho para todos. Então temos que olhar que se possa, através de um salário justo, né, mas também com os devidos cuidados para a organização, né, tanto da produção como da sua distribuição, todos possam conseguir esse trabalho, né? E também que o trabalhador possa formar uma pequena poupança e pecúlio, diz a encíclica, isto é, que o trabalhador não gaste tudo só para a sua alimentação e manutenção, mas que possa olhar um pouco o futuro e, sobretudo, adquirir alguma propriedade, por exemplo, a sua casa própria, né? E, por fim, então depois na Laborem Exercens, isto já nos anos 70, 80, com o Papa João Paulo II, um quarto critério onde apareceu sobre o salário justo, que diz respeito à seguridade social e assistência. Isso antes já estava implícito, pelo menos nesta vida digna do trabalhador, mas aí ficou depois mais esclarecido. Então, o salário justo, então, são os 4 critérios: a sustentação digna do trabalhador e de sua família, aí está a base também para o salário de família.
Depois, a situação da empresa. Terceiro, então deve haver uma certa flexibilidade. Há empresas que podem pagar mais, outras pagam menos. E a terceira exigência do bem comum, né? Trabalho para todos e que o trabalhador possa criar o seu pequeno pecúlio, né? E, por fim, a seguridade social e a assistência. Isso também deve estar contemplado como resultado do trabalho. Que o trabalhador tenha garantida na sua futura aposentadoria e também a sua assistência em caso de doença e tal, que ele tenha, então, essa... Então, vejam, eu acho que a doutrina social cristã é muito prática se ela for bem aplicada. Muito obrigado pela sua atenção a esse programa da Ética Social Cristã. Frente, paz na guia, Deus que alumia. Vem. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.